Prezada aluna, prezado aluno do curso de inglês, eu sou o professor Carlos Betlinski, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, e vou trabalhar com vocês a disciplina de Filosofia da Educação. Utilizarei este espaço de comunicação para fazer uma apresentação dos objetivos da disciplina Filosofia da Educação e, no segundo momento, farei uma breve explanação sobre filosofia e perspectiva de formação, para convidar você a pensar e a encontrar um sentido a esse processo de formação que estamos iniciando. E, por último, farei uma breve síntese sobre as concepções epistemológicas e sua relação com os processos educativos, a compreensão sobre como se dá o conhecimento e de qual metodologia será adequada para que um aluno possa gerar o seu próprio conhecimento é de fundamental importância para quem atuará na educação escolar. A busca por um método de conhecimento seguro que pudesse assegurar ao homem o domínio sobre a natureza e desvendar os primeiros princípios, as causas dos fenômenos que o cercam, será representado pelo Fausto de Goethe, obra sobre a qual farei uma contextualização e que iremos discutir durante o curso. A seguir, passo a apresentar os objetivos da disciplina. O primeiro objetivo: relacionar os modelos ou concepções epistemológicas com as práticas de educação. Segundo objetivo: perceber as contradições, paradoxos e o drama vivido pelo homem moderno em sua busca pelo conhecimento científico que promovesse a dignidade da vida humana. Terceiro objetivo: compreender a dimensão ética e sua função mediadora da praxis humana. Quarto objetivo: discutir a ética profissional docente como elemento qualificador da ação pedagógica. O quinto objetivo: apresentar diferentes concepções teóricas sobre a questão da liberdade e do desenvolvimento do juízo moral. E o sexto objetivo: provocar reflexões sobre a questão axiológica que perpassa os projetos educativos e as relações pedagógicas da atualidade. A seguir, passarei a uma breve reflexão sobre o sentido da filosofia da educação e o processo de formação. Para fazer uma provocação a cada um de vocês, recorro à concepção de educação de Nietzsche, que pensa a educação como formação cultural de si, ou seja, a formação cultural de si é um processo que se daria através da produção de cultura e desenvolvimento da genialidade presente em cada pessoa. Minha provocação começa a partir de algumas indagações. O que estamos fazendo de nós mesmos? Como tem sido nossa experiência de formação cultural e desenvolvimento de nossa genialidade? Qual tem sido o nosso potencial de criação intelectual e artística? Temos mantido uma disciplina no sentido de ascetismo positivo e mobilizado forças para a nossa elevação cultural e fortalecimento de nosso espírito? Relembro o modo de compreender a filosofia do pensador francês Gilles Deleuze, que a concebe como elaboração de problemas e criação de conceitos, demonstrando que a disposição para o filosofar é uma tarefa criativa e não apenas reflexiva. Portanto, esse é o sentido de minha provocação, ou seja, será que estamos conseguindo problematizar a realidade educacional na qual estamos inseridos? Será que aqueles e aquelas que já atuam na educação escolar estão assumindo uma atitude filosófica de problematizar e, a partir dessa problematização, elaborar explicações, conceitos que sejam capazes de potencializar suas ações e atitudes diante da realidade que se apresenta múltipla e confusa? Passo a seguir a fazer a apresentação dos temas que iremos desenvolver na disciplina Filosofia 2. Com esta disciplina, vamos dar continuidade aos estudos epistemológicos em sua relação com a educação. Mais especificamente,
no primeiro momento, vamos tratar da relação entre concepções de conhecimento com as concepções de educação escolarizada e, consequentemente, com as práticas de ensino e aprendizado delas decorrentes. O que estamos entendendo é que as concepções de conhecimento determinam as concepções de educação. Por sua vez, as concepções de educação vão direcionar as formas de ensinar e aprender. E, com isso, cada concepção de educação vai projetar uma finalidade idealizada, bem como os procedimentos metodológicos para realizar as finalidades educativas propostas. Ou seja, existe uma relação direta entre intencionalidades e o encaminhamento das ações pedagógicas. Dentro desse contexto da relação entre concepções epistemológicas e concepções de educação, vou fazer uma breve introdução a partir da compreensão de 3 bases epistemológicas. Base epistemológica é o modelo ou concepção de conhecimento, e teoria é a explicação dos fenômenos e elaboração de conhecimento sobre a realidade. A teoria se localiza tanto no campo da investigação das diversas ciências, quanto no campo da reflexão filosófica. A ciência segue uma metodologia para produzir conhecimento e a filosofia, por sua vez, produz teoria através do pensar reflexivo sobre a realidade e da problematização sobre as teorias produzidas pela própria ciência. A primeira base epistemológica, que chamarei de base hereditária ou inatista, resultará na concepção tradicional de educação. Essa concepção de educação entende que os processos de ensinar e aprender são dicotômicos e ela está ancorada na perspectiva do ensinar, ou seja, que a educação é uma forma de transmissão dos conhecimentos e valores do patrimônio cultural da humanidade. Do ponto de vista da filosofia, Platão, Santo Agostinho, René Descartes foram os expoentes desta base epistemológica centrada na razão e que estabelece uma relação dicotômica com a sensibilidade, ou seja, prioriza a razão e despreza a sensibilidade. O verdadeiro conhecimento é uma produção da razão e há, portanto, a preponderância do sujeito sobre o objeto do conhecimento. Comênius é o principal representante desta concepção de educação. Foi ele que formulou o seu ideal de educação, transferindo para o professor o modelo perfeito de adulto culto, porque é ele que domina os conhecimentos e valores vivenciados pela sociedade. É o professor o responsável por descrever fatos, definir conceitos, apresentar leis, expor teorias e compete ao aluno memorizar o que o professor ensina como conhecimento e imitar o seu comportamento enquanto adulto culto. Na segunda base epistemológica, a base empirista ou não hereditária, teremos como consequência, teremos como relação a concepção moderna de educação. Essa concepção de educação baseia-se na concepção empirista de conhecimento, cujo ideal é aprender a aprender. Os representantes desta concepção de conhecimento são os filósofos John Locke, David Hume, que afirmavam que o conhecimento é adquirido por meio da experiência e do contato do sujeito com o meio que o circunda. As sensações vão registrando os caracteres dos objetos na mente e a junção dos caracteres feitos pela percepção vai formando imagens, ideias e conceitos. Para a concepção moderna de educação, quanto mais experiências de aprendizagem os alunos vivenciarem e mais estímulos reforçarem a vivência dessas experiências, mais eles aprendem a aprender. O filósofo americano e educador John Dewey é o principal expoente desta concepção de educação. E seu objetivo era formar mão de obra preparada para as tarefas necessárias ao desenvolvimento da produção industrial. O conhecimento ensinado nas escolas precisava explorar a dimensão técnica e científica que posteriormente seria utilizado no trabalho fabril. Quanto à terceira base epistemológica,
a chamada base construcionista ou interacionista, resultará na concepção dialética de educação. Esta concepção de educação está baseada principalmente no pensamento dos filósofos Immanuel Kant, Hegel e principalmente de Karl Marx, que entendiam que o conhecimento se desenvolve por meio do trabalho da razão em permanente interação com o meio físico, social, cultural, político e econômico que o sujeito estabelece. A relação entre sujeito e objeto do conhecimento é mediada pelas percepções sensíveis e por percepções inteligíveis. A concepção dialética ou interacionista de educação teve como principais representantes Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, para quem o processo de aprendizagem é mediado pelo professor em profunda interação com o aluno. O conhecimento trazido pela criança, suas vivências culturais e sociais, devem ser transformados em conhecimentos científicos, através da cooperação ou mediação que o professor estabelece com o aluno e dos alunos entre si. Na segunda parte do desenvolvimento da disciplina, vamos trabalhar com o Fausto de Goethe e sua busca pelo conhecimento e pelo sentido da vida. A partir da obra literária O Fausto de Goethe, vamos aprofundar os estudos sobre a condição humana e a necessidade incessante da busca pelo conhecimento, como forma de domínio da natureza e da própria existência. Novamente, chamamos a atenção para a compreensão de que os pressupostos epistemológicos dão base às ações humanas, como será discutido a partir do personagem Fausto, que representa o homem moderno. Sua busca alucinada pelo conhecimento verdadeiro a ponto de fazer um pacto com Mefistófeles, a quem entregou sua alma em troca de tudo saber e tudo poder. O que nos impressiona na obra de Goethe é a sua habilidade de retratar os caminhos percorridos pelo homem moderno em busca do conhecimento, mostrando através do brilhantismo de seu personagem, Fausto, o prenúncio de um tempo de ambiguidades, contradições e paradoxos. Formalmente, Fausto é uma peça de teatro, em verso. Principia com uma dedicatória a que se segue um prelúdio no teatro e um prólogo no céu. O corpo principal contém duas partes. A primeira dividida em 25 cenas e a segunda em 5 atos subdivididos em cenas. O tema base é a vida lendária do Dr. Fausto, um mago e alquimista alemão quinhentista, mas cuja vida foi envolvida num manto de fantasias tecido pelas proezas mágicas que lhe foram atribuídas, o que torna muito difícil separar o real do imaginário. O acontecimento mais relevante da sua vida foi, ou terá sido, um pacto com Mefistófeles, o diabo. A primeira versão literária apareceria em 1587, na cidade alemã de Frankfurt. Nessa versão, Fausto era o que consideraríamos bruxo ou mago, tido então como pesquisador, cuja pretensão consistia em alcançar o conhecimento dos fundamentos de tudo, tanto do céu quanto da terra, em especial o que se relacionasse aos elementos químicos da natureza. A alquimia, que se tinha em conta de ciência, buscava a fórmula para transmutar os metais básicos em ouro e a descoberta do elixir da vida eterna. Em suma, é um drama alquímico espiritual, cuja ação se desenrola ao longo da transmutação do homem comum num ser superior, tendo como protagonista a figura mitificada do Dr. Johann Faust. Fausto passa por várias transmutações. A primeira é a obtenção do conhecimento, o virar-se para dentro de si mesmo, em busca das respostas, das soluções para os problemas existenciais. A segunda transmutação é o amor, que Fausto, rejuvenescido por Mefistófeles, sente por Margarida. A terceira transmutação é a do arrependimento, do remorso por ser o responsável pela morte da jovem, da sua mãe e do seu irmão. A última transmutação
é o sentimento de humanitarismo que o invade e o leva a sonhar com um país novo, paradisíaco, onde haja apenas felicidade, aquela que pode chamar a atenção das potências celestiais. Mas a alquimia do Fausto foca outro aspecto. Na Câmara Gótica, onde Fausto passou toda uma vida em busca do conhecimento e de onde saiu na companhia de Mefistófeles, o seu fâmulo, ou seja, seu discípulo Wagner, sem qualquer auxílio demoníaco, prosseguiu os estudos e conseguiu criar um homúnculo a partir da mistura do sêmen com estrume de cavalo. Com essa figura, Goethe mostra que é dentro de nós que se encontra a via que conduz à iluminação espiritual, mas que para a seguir é necessário aceitar-se a componente feminina do nosso ser, a famosa ânima de Jung. Ânima é o componente feminino para o homem e ânimos, o componente masculino para a mulher. É muito significativo o fato de Fausto estar inconsciente ou ausente em todas as cenas em que aparece o homúnculo. É o desprezo pelo lado feminino e a sua opção pela via diabólica que lhe levanta todas as dificuldades, mas que no final o seu humanitarismo permitiu-lhe vencer. A saga do Dr. Fausto, um erudito que dominava várias ciências, entre elas a medicina, direito, a teologia, mas era o seu desencanto, a frustração em relação à vida humana que o fez concluir que nada sabia. Sua busca era encontrar um caminho para uma vida edificante, digna e benfazeja. Não estava em busca de bens, fama, esplendor, mas do conhecimento que promovesse a vida, que desse a ela o valor merecido e, principalmente, um sentido à sua própria existência. Em busca desse sentido existencial e de bases sólidas que pudesse conduzir a vida, Fausto desenvolve inicialmente um conhecimento teórico, racional, inspirado no racionalismo cartesiano. Para os racionalistas, somente o homem possui em si uma racionalidade. É o pensamento racional que será capaz de alcançar a verdade absoluta na medida em que suas leis são igualmente aquelas as quais o real estabelece. Todo conhecimento certo provém de princípios irrecusáveis, a priori, evidentes, de que ela é a consequência necessária e, por si só, os sentidos não podem fornecer, senão uma ideia confusa e provisória da verdade. O Dr. Fausto não se deixava vencer por opiniões alheias, nem pela precipitação em emitir juízos. Era um mestre do saber. Entretanto, seu dilema era encontrar um sentido prático para o saber, capaz de tornar a vida humana digna e feliz. No segundo movimento, após sua frustração em relação ao conhecimento racionalista, Dr. Fausto, não conseguindo responder à situação humana de seu momento histórico, a partir da erudição, entrega-se à magia. Aqui, Goethe está se referindo à alquimia, que na Idade Média era entendida como magia, fato que levou muitos cientistas e químicos a serem condenados à fogueira pela Santa Inquisição, por serem considerados bruxos. Neste momento histórico, Fausto se propõe, através da alquimia e da magia, desvelar os mistérios da natureza. Ele deseja o conhecimento empírico, objetivo, dados pela razão, a construção da verdade, do conhecimento, dos ideais racionais adquiridos por meio da experiência. Para os empiristas, nossos conhecimentos começam com a experiência dos sentidos, isto é, com as sensações. Os objetos exteriores excitam nossos órgãos dos sentidos, que fixam em nossa mente as impressões sensíveis, que vão se depositando, transformando-se depois, por via de determinados processos mentais, em conceitos e ideias gerais. Dessa forma, o personagem de Goethe quer trazer ao ser humano um conhecimento concreto, situado historicamente. No terceiro momento da saga do Dr. Fausto, Goethe pretende sintetizar em seu personagem a experiência de todos os humanos, ou seja, a experiência de vivenciar os opostos de tal forma que se possa perceber o vil e o mais perfeito,
a dor e o bem-estar, o ódio e o amor. Deseja, portanto, sintetizar em seu personagem a experiência histórica de toda a humanidade, marcada por contradições, angústias e por intensa busca do sentido da própria existência. O conhecimento dialético é uma tentativa histórica de superação do racionalismo e do empirismo. A relação dialética entre sujeito e objeto produz um conhecimento que se dá a partir de um objeto real, exterior, e um sujeito humano ativo, que forma representações, ideias a respeito desse objeto. O ser humano é sujeito ativo porque pensa, mas seu pensamento está unido a uma experiência objetiva, histórica, que se dá na relação com outros sujeitos humanos. Portanto, sujeito e objeto, pensamento e matéria, espírito e natureza estão em interação, em luta constante, em busca de unidade. A razão dialética pode somente levantar hipóteses e fazer prognósticos a respeito do futuro. O futuro humano não pode ser prefixado. Ao contrário, o futuro predeterminado é exatamente o que o homem quer negar, recusando sua condição atual, opondo-lhe pela praxis a construção de um outro futuro. Dessa forma, a obra de Goethe pode ser interpretada como diferentes perspectivas ou movimentos do homem moderno em busca de respostas e conhecimentos que pudessem dar uma direção segura e trazer dignidade e felicidade para a existência humana. O pensamento metafísico cristão, herdado da Idade Média, o racionalismo cartesiano do início da Idade Moderna, o empirismo do século XVIII, o criticismo kantiano e o pensamento dialético hegeliano atravessam a obra de Goethe e representam os desafios enfrentados pelo homem em busca de bases epistemológicas seguras para produzir e dar sentido ao conhecimento produzido. Com isso, vou encerrando esta comunicação, orientando para que você faça a leitura da obra O Fausto de Goethe e também desenvolva as atividades propostas para o segundo momento da disciplina. Penso que a partir dessa sua dedicação, desse seu esforço, você conseguirá entender melhor a relação entre epistemologia e educação. Até breve.